Então, queridos, comunidade evangélica proclamai. Nós temos um chamado, nós temos uma missão. Hoje nós vamos falar da nossa missão que a gente sempre usa e é nosso tema, amando com excelência. Mas nós temos diversas missões, nós temos diversos chamados dentro daquilo que é a nossa história, dentro daquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Eu quero contar para vocês inicialmente, para que vocês possam entender por que é que o nosso tema de novembro se chama de novembro de 2016 até que ele venha. Esse vai ser o tema de todo o nosso mês de novembro. Antes de nós inaugurarmos, Deus deu a letra desse hino que nós cantamos, que é o nosso hino oficial. Proclamai. Nosso chamado é, 2 pontos. E aí a gente vê que tem diversos chamados dentro desse louvor, e foi a primeira profecia, e foi a primeira palavra de revelação que Deus deu à comunidade Proclamai. Então, dentre essas situações, você vai ver, eu escrevi aqui, resgatando vidas ao Senhor, cuidando de vidas, ensinando a servir, levando o amor de Deus para o mundo ouvir, adorar, bendizer, proclamar. Nós temos um chamado, ensinos de Jesus e ir das nações. Essa é a nossa missão. Essa é a missão da comunidade evangélica Proclamai. E aí, queridos, esse amando com excelência, eu estava hoje preparando toda uma mensagem lá com a Luciana, lendo e conversando, e aí a gente entendeu que esse amando com excelência é um verbo no gerúndio, sabe por quê? Porque é um verbo em movimento constante. E como é que isso pode acontecer? Sabe como? O Espírito Santo dentro de nós. Nós vamos abrir a nossa palavra, a nossa Bíblia, no livro de Lucas. Hoje a gente vai passear um bocado pelo livro de Lucas. Quando você abrir, encontrar Lucas 4, você vai abrindo nos versículos 18 e 19 e já vai glorificando a Deus e ficando de pé para nós lermos essa parte maravilhosa aqui do capítulo 4 de Lucas. Aleluia. Pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos.
palavra, tudo que vier já está pronto. A comunidade evangélica Proclamai vive em cima dessa palavra, amém. É exatamente isso. E por que tanta resistência? Sabe por quê? Porque é preciso que eu e você entre no mundo espiritual e acesse aquilo que já está pronto. Aquilo que já está pronto não vai cair no seu colo, não vai cair no meu colo. Quando Deus me disse, tudo que vier já está pronto, demorei, mas entendi. Eu tenho que acessar o mundo espiritual, eu tenho que ir buscar, eu tenho que viver os desígnios e o chamado que o Senhor tem nos dito e nos revelado. Então, quer viver o sobrenatural? Você quer acessar tudo que você precisa e que já está pronto? Amém? Quer viver? Então acesse o mundo espiritual, porque está tudo pronto. A você, que é parte desse corpo, comunidade evangélica Proclamai, que vive em cima dessa palavra, você só não tem o que você quer e o que você deseja, se você ainda não entendeu para o que o Senhor lhe chamou a fazer. E Deus lhe chamou a amar com excelência. Deus lhe chamou para fazer exatamente isso aqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. A comunidade evangélica Proclamai, assim como todo o ministério de Jesus, vai em busca daqueles que ninguém querem. A comunidade evangélica Proclamai é um ministério que ama os excluídos com excelência. A comunidade evangélica Proclamai vai aonde ninguém quer ir. Amém? E sabe como é que a comunidade evangélica vai? Através das suas pernas. Por isso que eu disse inicialmente que as suas digitais estão na história da comunidade evangélica. São 6 anos indo pregar o evangelho aos pobres através das suas pernas. Eu chorei e choro se eu me lembrar do que eu vi ainda esta semana nos como é que diz, aquele que vai mostrando nas redes? Não, na história, no histórico, como é? Vai lembrando, aquelas lembranças, das lembranças. E eu vi ali toda uma história, comecei a revisitar o passado, Eric, Deilton, Deise, Sarinha, Leide, aquele casal Neide e Gigliano, eles lá em Casa Amarela, e chegou no meu Facebook aqui, há 1 ano atrás, e quando eu começo a olhar, não tem como não se emocionar, não tem como não ficar grato a Deus, porque em 6 anos, quantas pessoas já passaram por nós, e quantas pessoas já levaram de nós partes desse amor que nós temos dentro de nós. E é por isso que eu quero que você comece a pensar, em 6 anos, aonde foi que a comunidade Proclamai chegou através das minhas pernas? Quem a comunidade evangélica Proclamai já amou através do meu coração? Quem a comunidade evangélica já abraçou através dos meus braços? Você é a comunidade evangélica Proclamai. Você é parte do reino que as pessoas podem acessar para ter aquilo que já está pronto. Porque você é a parte resolvida de Deus dentro desse chamado. Se as pessoas não puderem acessar você, que é a comunidade evangélica Proclamai, nós estamos no caminho errado. Se as pessoas não puderem ser amadas por você, quem? Os pobres, os moribundos, os mendigos, os dependentes químicos. As pessoas que o mundo tem colocado à margem. Se essas pessoas não puderem ter tudo que já está pronto e que é a palavra que sustenta a comunidade que você é parte, as pessoas estão sendo enganadas, porque essa comunidade tem uma palavra que diz que tudo já está pronto. E se você não dá acesso a essas pessoas, a ter o que é delas de direito, você está vivendo um engano. Você está vivendo uma religião, não está vivendo o cristianismo. Porque a comunidade evangélica Proclamai, ela diz com todas as letras, está sobre mim o Espírito, e eu vou e prego aos pobres,
Eu vou e passo a madrugada colocando corações para que quando amanhecer as pessoas tenham uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de ânimo. Eu vou levar uma cesta básica a uma comunidade que está lá sem assistência, passando fome. Eu vou levar sopa aonde quer que seja, mas eu vou. Então, se você é essa pessoa, você está no caminho certo, porque cristianismo é movimento. E quando a gente entende amando com excelência, é o Espírito Santo colocando movimento naquilo que nós somos. Você é comunidade evangélica Proclamai? E se não for, eu vou convidar você para ser agora. Você que está em casa. Se você não for, venha ser. Sabe por quê? Porque é o corpo em movimento. É um verbo que está conjugado em movimento, em ação. Nós não somos igreja de sentar na cadeira, vir ao domingo e ir embora e pronto. Não, sabe por quê? Está sobre mim o Espírito do Senhor, porque Ele me ungiu. Diga, eu sou ungido. Eu sou ungida para pregar as boas novas. E Ele diz aqui, Ele me enviou. Mais uma vez a gente vê que é um lugar de movimento. Não é um lugar parado. Ah, mas eu não tenho mais eu. Você compreendeu o que é ser igreja do Senhor, quando você compreende que você tem que estar em movimento. E são 6 anos, queridos. 6 anos de obras sociais. 6 anos que nós não temos nem como saber quantas pessoas passaram por nós, através da comunidade terapêutica, Projeto Compaixão. Sabe por quê? Porque cada dependente químico que passa toda uma família. Por nós já passaram de dependentes químicos mais de 500 pessoas, entre homens, mulheres e adolescentes. Quantas famílias vieram junto com esse dependente químico? Então, queridos, você e eu, nós somos sim chamados. Você e eu temos sim o nosso lugar de importância. Você é importante dentro da nossa história de 6 anos. E eu quero dizer a você que pode ser que alguma coisa dentro desses acontecimentos de 6 anos pode ter parado você. Pode ter feito você desanimar. Pode ter feito você perder de vista o seu chamado. Mas eu quero dizer a você que no mesmo capítulo de Lucas, quando eu estava lendo hoje, Lucas 19, me deu, assim, sabe, uma tristeza no coração. E nós vamos passar para lá. Porque nós vamos falar também, Lucas 19, vai nos falar de uma parábola. Glória a Deus. Capítulo 19, versículos. Deixa eu achar aqui, eu me achei. Nós vamos ler a partir do 11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhe uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. E ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Presta atenção no versículo 13. Então ele chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. E disse ele, faça esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam. E por isso enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja o nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. E quando mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado, o primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 10. E a resposta foi, muito bom, meu servo fiel. Respondeu o Senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais.
O seu senhor respondeu, também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Eu tive medo, porque tu és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeastes. O seu senhor respondeu, eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que eu sou um homem severo, que eu tiro aonde não pus e colho o que eu não semeei. Então, porque você não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali, tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. E ele respondeu, eu lhe digo, presta atenção agora, que a quem tem será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queria que eu reinasse sobre eles, traga-nos aqui e matem-nos na minha frente. Queridos, quando eu li essa parábola, meu coração ficou apertado. Sabe por quê, queridos? Quantos de nós aqui somos talentosos? Essa mina aqui equivale a 3 salários, aliás, a 3 meses de salário de uma pessoa dessa época. Era mais ou menos 1,5 kg de prata. Esse Senhor aqui é o nosso Pai Deus. Ele confia a mim e a você que nós negociemos, que nós possamos trazer pessoas para o seu reino. Ele diz o seguinte, aqui, quando eu comecei a entender, eu digo, Jesus, nós temos não só uma missão, não. Nós temos uma missão com prazo. Então, quando eu digo a vocês que a missão da comunidade evangélica Proclamai, uma delas é amar com excelência, o prazo dela é até que ele volte. O prazo do nosso chamado é até que ele volte. E quando ele voltar, enquanto igreja, enquanto parte de um corpo, ele vai nos chamar, Otto. E ele vai dizer assim, o que foi que tu fizeste com o talento que eu te dei? O que foi que tu fizeste com aquilo que você tem e que foi eu que lhe dei? Para que você negociasse. E o que é que você tem, Otto, que foi o Senhor que te deu? A salvação. O que é que você tem, Otto, que você ganhou do Senhor? O perdão. O que é que você tem, Eric, que o Senhor te deu? Milhões de chances, graça sobre graça. O que é que você tem, Eric, que o Senhor lhe deu? Uma vida abundante e filhos maravilhosos. O que é que você tem, Jonas, que o Senhor te deu? Saúde, vigor. O que é que você tem, Ana Luísa, que o Senhor te deu? Criatividade. Todos nós temos alguma coisa que o Senhor nos deu. A alguns, como nós vimos aqui, ele deu 10. A outros ele deu 5. E a outros ele deu 1. Mas ele deixa um recado. Negocie até que eu volte. Aí você pode dizer, uau. E queridos, eu fiquei desse jeito. Meu Deus. O que é que eu vou fazer agora da minha vida? Não perder mais tempo. Foram 6 anos. Você tem as suas digitais nesses 6 anos. Você pode, daqui para frente, não só ter as digitais, mas ter os seus passos. Ter tudo que puder marcar a história da comunidade evangélica Proclamai. As suas palavras, elas podem fazer uma história ser transformada. O amor que você tem aí por vidas, ela pode fazer com que, daqui a 6 anos, tudo isso esteja mudado aqui dentro desse Igaraçu. Jesus Cristo me disse, através do seu Espírito Santo, minha filha, o chamado é amar com excelência. O palco do chamado se chama Igaraçu. E o prazo é até que ele volte. Então, meus amados, é aqui, é nesse lugar, que toda
uma história está para se desenrolar. E você e eu somos protagonistas. Você e eu somos chamados a colocar o reino em movimento. Amando, como bem a professora de português me orientou, é um verbo no gerúndio, é um verbo em movimento constante, ações. E aí nós estávamos conversando ali nos bastidores, antes de nós começarmos em oração, e aí alguém me disse aqui, né, pastora, esse último ano foi, viu, assim, o negócio foi poderoso, mas também foi difícil. Eu quero dizer a você, quanto mais você colocar as suas digitais, quanto mais você estiver na trincheira de frente, quanto mais você estiver na luta, mais você se sentirá parte, você terá pertencimento, você vai dizer, eu estava mesmo nos 6 anos, mas foi em tudo. Sabe por quê? Porque você passa a ser coluna. Essa comunidade evangélica proclamar, e como vocês sabem, a nossa marca, eu gosto de dizer isso, é o conhecimento. Nós não temos problema nenhum de deixar o entendimento, a revelação que já chegou para nós, ela ir até aonde o Senhor quiser nos levar. Nós não temos problemas de reter conhecimento. Nós não temos problemas de aqui os pastores, eu, o pastor Adriano e a pastora Elis, sermos os bambambãs. Não, não tem isso não. Aquilo que Deus nos revela, a gente passa sem problema nenhum. Sabe por quê? Porque isso é dar vista aos cegos. Isso é fazer com que pessoas tenham a sua visão espiritual aberta para viver aquilo que o Senhor tem programado para você. Então, queridos, a gente vem aqui também para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse ano da graça do Senhor, ele é o ano, em Israel, eles contam 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ano, é o ano da graça do Senhor. É o ano do jubileu, em que todo mundo que está devendo, todo mundo que tem algo para pagar, que seja promessa também, é perdoado. É o ano do jubileu. E nós estávamos também ali, nos bastidores orando, e Renato fez uma fala muito legal, muito interessante, que me lembrou que era parte do que eu ia falar. Porque esse ano aceitável do Senhor, esse ano em que tudo é perdoado, Renato disse assim, pastora, a origem, quando Deus fez o mundo, a Bíblia diz que no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, ele concluiu, e no 7º ele descansou. E eu quero dizer a você, pega aí o que eu vou dizer que é uma revelação e uma profecia. Para o ano, o 7º ano do Senhor, é o ano do rompimento. É o ano que você vai viver aquilo que você desejou. É o ano que o Senhor vai abrir as comportas e você vai avançar. O 7º ano da origem foi descanso. E Deus descansou. Nosso 7º ano começa no 2023 e é o ano do rompimento. É o ano de viver as promessas. É o ano de ir além daquilo que a gente nem pode imaginar. Então receba. Então, queridos, é o ano que nós vamos pregar
o ano aceitável do Senhor. Então, a comunidade evangélica Proclamai, ele vai nessa imitação de Jesus. E eu comecei a ler todo o capítulo, assim, que tratava do ministério de Jesus em Lucas. E aqui em Lucas 18, abra aí, por favor, no versículo 15 e 16, Jesus, você vê que ele vai acolher pessoas de maneira nada convencional. Exatamente como a comunidade evangélica Proclamai. Nada convencional. Nós somos iguais a Jesus. A gente vai aonde há necessidade. A gente não vai onde a gente vai aparecer. A gente vai onde as pessoas precisam sair do anonimato, precisam sair do pecado, precisam sair da miséria, precisam sair da doença. A gente vai aonde as pessoas precisam ser os olhos abertos, precisam ter vida. E aí aqui no versículo 18, veja que Jesus em nada era convencional. Vê só. O povo também estava trazendo as crianças para que Jesus tocasse nelas. E ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles a quem tinha trazido. Mas Jesus chamou as crianças e disse: deixes ela vir a mim e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Que nada convencional, Jesus. A igreja, a comunidade evangélica Proclamai é desse jeito. A gente não tem que, porque o correto é... Não, o correto é amar com excelência. O correto é você quebrar regras, mas você sabe que está indo exatamente da forma que o Senhor Jesus Cristo lhe conduz. Aí aqui a gente vê também Lucas, capítulo 4, versículo 40. Isso tudo no livro de Lucas, fora os outros evangelhos. Mas eu fiz uma busca só no evangelho de Lucas, para nós vermos a semelhança que a comunidade evangélica tem com o ministério de Jesus enquanto ele estava aqui. Lucas 4, 40. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos que estavam todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Jesus não tinha problema de tocar os feridos, os doentes. Ele não tinha problema de tocar. A comunidade evangélica também não tem, a gente abraça. A gente vai lá, não quer saber se a pessoa é moribunda, é mendigo, não tem problemas. A gente vai ver em Lucas 5,13. Olha que Jesus maravilhoso. E Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Jesus não tinha medo de amar com excelência não, Eric. Ele tocou no leproso. Coisa que ninguém fazia, porque tanto a religião não deixava, como era a impureza. E quantos de nós temos recolhido as nossas mãos? Temos fechado o nosso coração. Sabe por quê? Mas porque a religião, porque as pessoas, queridos, amar com excelência é ir de encontro a toda uma estrutura que o mundo montou para nos parar. Veja mais aqui, Lucas 5, do 29 ao 32. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa, e havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar...
aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar. Jesus ressuscitou o filho da viúva, mas era proibido tocar no caixão, tá, gente? Mas Jesus não tinha nada de convencional. Jesus quebrava os paradigmas, Jesus ia, avançava em cima de regras. Sabe por quê, queridos? Porque o que nos faz ser parecidos com Jesus não é as regras que a gente segue. O que nos faz ser parecido com Jesus não é a religião, que a gente está lá religiosamente cumprindo. O que nos faz ser parecido com Jesus e o que nos dá uma história de 6 anos linda e maravilhosa é porque nós aprendemos com o Espírito Santo de Deus a amar com excelência até que Ele volte. O que nos faz ser parecidos com Jesus é porque nós não temos esse problema de abraçar os pobres, os moribundos, os mendigos. A comunidade evangélica Proclamai, ela foi chamada, e antes de nascermos, o nosso registro já foi nos dado. Amar com excelência, cuidar das pessoas, proclamar, adorar, bendizer o nome do Senhor. Isso é a sua história enquanto igreja. Se alguém perguntar quem você é, como é a sua igreja, aí você diz: a minha igreja, ela tem um chamado. E dentro desse chamado, que é amar com excelência, nós não somos convencionais. Nós não temos problemas em amar quem quer que seja. Nós não somos paralisados pelas regras. Nós não somos paralisados pela estrutura religiosa dos fariseus. Então, queridos, imitar Jesus é a única maneira de ser discípulo dele. E a nossa igreja, em 6 anos, por mais dificuldade, dona Iane, que a gente tem passado, quando nós olhamos para trás, nós só conseguimos enxergar a face de Jesus, sorrindo e dizendo: tome mais 10 cidades para você cuidar. Tome mais 10 pessoas para você cuidar. Fácil não tem sido, mas é maravilhoso viver tudo o que o Senhor tem planejado. Tudo o que vier já está pronto. Mas você, enquanto igreja, você enquanto parte do corpo de Cristo aqui na terra, tem que aprender, Otto, a entrar no mundo espiritual e acessar aquilo que já está pronto. Não é só para a minha vida que Deus falou. Foi para a comunidade evangélica Proclamai. Quando Deus disse: minha filha, tudo que vier já está pronto. Ele disse num contexto de igreja. Quem abre os olhos e consegue enxergar, pode ter certeza, já tem vivido, já está vivendo. E quem ainda dentro desses 6 anos está se descobrindo ou descobrindo a revelação que o Senhor tem colocado, com certeza vai passar por algumas situações difíceis, mas vai chegar no lugar de descanso, no ano do jubileu. E eu quero trazer um convite. O convite é para que você tome o seu lugar dentro da história. Você tome o seu lugar dentro da comunidade evangélica Proclamai. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele não pede de volta aquilo que Ele já deu. E a gente sabe que os afazeres, que as preocupações, a gente sabe que as situações que nós vamos se enfrentar, porque o mundo vai tentar nos parar. As forças espirituais vão tentar nos parar, porque o propósito do nosso inimigo é que nós não avancemos, é que nós não cumpramos o nosso propósito. Mas eu quero dizer a você que o Senhor, Ele tem um espírito o espírito dele dentro de você, que
pode fazer com que você volte, ou com que você, a partir de agora, comece a colocar suas digitais, de fato e verdade, na história da comunidade evangélica Proclamai. Você compreendeu agora? Pode ser que você esteja conosco desde o 6º ano, do 1º ano, perdão. Mas talvez você vai compreender agora que a comunidade evangélica não é uma igreja que fica parada aqui, não são essas 4 paredes. A comunidade evangélica é movimento do reino. A comunidade evangélica é o coração de Jesus avançando através de mim. A comunidade evangélica é indo lá naqueles mendigos da rua e dizendo assim, ó, eu achei o pão que vai matar a sua fome. E esse pão é Jesus. Você pode chegar nas pessoas que estão doentes na alma e dizer assim, olha, eu fui livre. E eu tenho a liberdade também. Eu tenho o caminho da liberdade para você viver. Você pode começar a viver o que você tem tanta vontade, mas você não consegue. Por quê? Porque a sua cabeça estava estruturada dentro de uma das regras. Estava estruturada dentro das coisas convencionais. E eu quero dizer a você que a comunidade evangélica, assim como o ministério de Jesus, não é convencional. A gente sai dessas 4 paredes para amar com excelência a todos que forem postos na nossa frente, no nome de Jesus. Então, fazer 6 anos é de fato viver, olhar para trás e viver, revisitar o passado e viver um ano de gratidão mesmo. É olhar para trás e dizer assim, uau, quantas coisas, quantas aventuras eu já não vivi com o Senhor Jesus. E eu me lembro, porque a gente vai colocando marcos, ou seja, a gente vai fazendo as coisas, é como a pastora Elis sempre diz, a gente vai deixando memórias. E eu me lembro, Lucas pequenininho. Quantos anos Lucas tem hoje? Lucas com 1 aninho. 1 ano de idade. Elô, pequenininha. Ana Luísa, Jonas, pré-adolescentes. Mas são 6 anos. E eu tenho certeza que assim como essas crianças, elas tiveram acesso a Jesus. Deixem vir as minhas crianças. Eu não tenho dúvidas que nesses 6 anos, a vida dessas crianças estão marcadas. Ah, mas a igreja é coisa de gente grande. É não. Igreja é coisa de quem está vivo. Respirou. A eclésia é para você. Quando é que a gente se torna eclésia? Quando a gente compreende que ser igreja é muito mais do que ser parte de um clube onde todo domingo a gente se reúne. É muito mais. E eu coloquei aqui como a eclésia a proclamar e não tem outro caminho a trilhar, a não ser mover-se com ele em missão em redor do mundo. Amar com excelência e ser igreja, essa igreja em movimento, até que ele venha. Você está disposto? Você está disposta a ser a eclésia do Senhor nesse palco chamado Igaraçu, até que ele venha? Aleluia. Você só tem que amar. Esse é o seu chamado. Amar com excelência. O seu chamado é ir a lugares aonde os pobres poderão ouvir as boas novas. Você só tem que proclamar a liberdade aos presos e recuperação de vistas aos cegos. Você só tem que proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia. Só. Ser igreja, ser a eclésia, é compreender o seu chamado e colocar ação, movimento, naquilo que você sabe que
foi Deus que lhe deu. Não deixe que quando Ele chegar, Ele pedir a você contas daquilo que você já recebeu e você não ter o que pagar, o que dar. Nós temos uma missão, amar com excelência. O nosso palco se chama Igaraçu e o nosso prazo é até que Ele venha. Aleluia. Vamos ficar de pé? Você vai cantar, você vai louvar. E com esse louvor você vai começar a dizer mesmo ao mundo espiritual quem você é e o que você tem. E se você concorda com a letra da música, diga sim, amém.